Bom, vamos agora falar desse ministério maravilhoso. É um ministério que traz muito impacto na igreja. É um ministério assim como a dança, que às vezes você olha e pensa, foi rapidinho, mas que exige muito. Nós vamos falar sobre o teatro, né? É um ministério que tem na igreja. Se você tem esse talento aí guardado no seu coração, venha participar. E nós vamos falar com o Fábio Henrique. O Fábio, esse homem que é tão servo. Fábio, o Jesus, né, amor? É o nosso Jesus. Né? É o Wagner, Jesus do teatro. O Wagner é sempre o Satanás, né? E o Fábio Henrique é sempre o Jesus Cristo. Mas vamos lá. Amor, se um dia o Fábio fazer o Satanás aqui na frente, o pessoal não vai acreditar, porque... Imagina o Wagner de Jesus Cristo, não vai virar. Ai, Wagner, vixe, sobrou. Não tem jeito, o pessoal coloca, né? O Fábio já fez Satanás, mas o Wagner fazer Jesus não dá. Não dá, Wagner. Não vai, aceita que dói menos. Fábio, como que foi? Eu lembro que você fazia parte do ministério do louvor. Você ficava na mesa de som. Quando que foi que você percebeu que o teatro era o seu ministério? Foi Deus que falou? Você viu? Não, eu tenho talento. Como que foi? Fala aí para nós. Bom, primeiramente, eu iniciei no louvor. Eu lembro que eu me converti em 2010, no início de 2010, e eu conversando com o Vitinho falou, o que você fazia, onde você estava? Eu falei assim, Vitor, eu trabalhava em banda, eu era sonoplasta em banda. Ele falou assim, cara, nós estamos precisando de um mesário aqui na igreja. Nossa, você vai ser ideal para essa função. E ele foi me encorajando a entrar no louvor. Primeiro eu entrei no louvor. Eu lembro que eu me converti mais ou menos em fevereiro, março de 2010. E eu comecei a fazer as aulas de batismo e tudo. E o Vitinho, Fábio, vai ter o batismo? Vai, porque você já vai entrar no louvor. E eu falei assim, Vitinho, está demorando muito. E aí eu acabei as aulas de batismo mais ou menos pelos mês de junho. E nada, adiou o batismo de junho, e julho e agosto. E no dia 5 de setembro de 2010 eu me batizei. Aí eu falei, Vitinho, estou pronto. Ele falou assim, vem. Aí eu conversei com ele sobre todas as normas para fazer parte do ministério, que tinha que buscar Deus, tinha que ter santidade, tinha que ter tempo, tinha que ter devocional com Deus. Eu digo, Vitinho, é isso que eu quero. E foi um ano que eu cresci muito, como pessoa. Antes de eu entrar no Ministério do Louvor, eu cresci muito como pessoa. Foi passando os anos, e eu crescendo, e o Vitinho me dava muito apoio, eu lembro, no Ministério do Louvor. E 4 anos depois de eu fazer parte do Ministério do Louvor, eu já acompanhando o teatro, eu vi que aquilo, Deus movia no meu coração. Era um chamado que movia no meu coração. Eu ficava olhando para as pessoas atuando. Na época era o João Miguel, o Edinho, o Lois, que faziam parte do Ministério do Louvor, de teatro, desculpem. E eu digo, nossa, que ministério incrível. Você pode passar uma experiência, você pode passar mais de Deus sem precisar pregar, entre aspas. Você facilita. Eu acredito que o Ministério de Teatro é um facilitador das pessoas entenderem o que Deus está falando com elas. Porque muitas pessoas têm a dificuldade de entender o que Deus quer falar naquele momento, durante uma pregação. Às vezes ela não entende. E eu acredito que o Ministério de Teatro é um ministério muito importante na igreja. Porque o Ministério de Teatro ele pode auxiliar em missões, ele pode auxiliar muitas vezes numa batalha espiritual, num acampamento, num encontro. Nos cultos mesmo, nos cultos também. Eu acho muito importante. Eu amo esse ministério. É um ministério gratificante de fazer parte. Gente, olha que lindo. Você vê? É o que pulsa no meu coração. Tão engraçado como nós nos completamos. Talvez se eu falar para a Letícia, ela vai falar, Deus me livre igual atuando aqui. Enquanto o Fábio diz, isso pulsa. E realmente o teatro é esse facilitador. Porque as pessoas, elas são quebrantadas. Às vezes tem uma passagem na Bíblia que elas não entendem, mas o teatro vem e traz aquele quebrantamento. Qual que é o maior desafio de estar dentro do Ministério de Teatro? Eu acredito que o maior desafio é ter uma santidade constante. Uau. Porque é muito pesado. Já teve teatros que eu fiz de dança, que eu suei, e eu sentia que aquele suor que estava saindo de mim era uma pressão muito grande. Muitas vezes porque eu fiz o teatro de Satanás,
com a máscara e era muito quente. E era uma pressão muito grande. E naquilo Deus me impulsionava a ter mais santidade. Aquele teatro me impulsionava a ler mais a Bíblia, a orar mais, para estar mais preparado para que as pessoas fossem alcançadas. Porque o peso que estava sobre mim, eu senti naquele momento que o peso que estava sobre mim poderia estar sobre qualquer outra pessoa que estava ali na plateia ou durante um culto. E eu acredito que a santidade é o maior diferencial que você precisa ter para fazer parte do teatro. Porque é muita opressão, é muito peso, mas se você tiver aquele sentimento de compromisso com Deus, Deus vai te usar da maneira que te agrada, que agrada a Ele. É tão interessante, nós mexemos com o reino espiritual, né? Então a gente até brinca, o Vaguinho faz o Satanás. Mas não é brincadeira não, é sério, você está ali interpretando algo que é do reino do Espírito. Então muitas vezes a opressão realmente vem. Por isso que o ministério de teatro, às vezes a gente acha que é algo para animar a igreja. E está além de animar a igreja, não é isso, não é algo para divertir, mas é algo para trazer a verdade mesmo, muitas vezes do mundo espiritual. E às vezes nós fazemos teatros cômicos, mas que tem uma mensagem. Então, na verdade, é um ministério que muitas vezes é atacado, né? Você sente uma certa dificuldade, porque é um ministério que trabalha isso mesmo, os dois reinos. E sem contar que qualquer ministério, né? A santidade. Porque como a dança, o ministério de louvor também, o teatro ele é muito visado. As pessoas olham, diferente do ministério de criança, que às vezes você nem sabe quem faz parte, o teatro não. Então isso acaba exigindo, né, mais testemunho. Todo mundo vai tomar conta da sua vida. Eu sempre falo isso, né? Como que é? Todo mundo ficar percebendo a roupa que você veste, o que você fala. Principalmente as crianças. Eu acho que as crianças são as pessoas que mais vão olhar você durante o teatro. Muitas vezes eu vejo a sua filha, a Júlia, a outra Júlia da Priscilinha, ela fala assim, nossa, você foi Jesus, você é Jesus, e as crianças, eu chego lá em cima, quando eu vou tomar uma água, eu vou lá em cima, as crianças que fazem aulinha, falam, ó Jesus, sabe? Então, é um peso muito grande que você tem que suportar, e para isso, não tem como você estar no ministério como esse, ou em qualquer outro ministério, sem buscar a Deus, diariamente, constantemente. E uma coisa muito boa de qualquer um do ministério, eu fiz parte do louvor, eu também senti assim, quanto mais, quando eu estou atuando sobre uma peça, ou sobre um personagem da Bíblia, eu quero descobrir tudo o que aquele personagem fez. Por que Deus chamou ele, como chamou ele, porque a maioria dos personagens que Deus chamou, nenhum foi desocupado. Você pode ter certeza. Se você está sem fazer nada, procure fazer alguma coisa. Porque Deus, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, Moisés, José, todos eram ocupados. Davi, um era pastor, um era lavrador, fazia alguma coisa. Deus não chama um desocupado. Então, Ele chama você que está ocupado mesmo para servir. É isso mesmo, Fábio. Quanto mais você estiver ocupado, mais Deus vai buscar em você algo para fazer diferente. Eu fazia parte do louvor. Era todo sábado, estava aqui. Às vezes eu tinha que chegar aqui meio-dia, eu com o Jode. Chegar meio-dia para arrumar cabo, para passar microfone por microfone. E no teatro também é assim. Muitas vezes eu pego a minha esposa lá em casa. Amor, eu preciso passar umas falas de um teatro. Vamos lá. Ela ficava com o script e eu ficava tentando decorar, tentando aprender aquele texto ou aquela palavra para ministrar durante o teatro. Falando em esposa, ela mandou um recadinho aqui. Lindo! Obrigado, amor.